Olá, pessoal. Vamos para mais um assunto de contabilidade de custos 1, a contabilidade de custos e a empresa. Seria esse tema de hoje. Custos para insumos para bens e serviços. Nós sabemos que a natureza, né, da produção, das operações para a produção de um bem, fabricação de um bem ou produção de um serviço são diferentes, né? E os gastos de uma empresa estão diretamente relacionados de maneira direta ou indireta, com bens e serviços finais que estão sendo produzidos e vendidos. Desta maneira, o foco central da questão de custo nas empresas está em determinar quanto custa uma unidade do tipo produto que está sendo fabricado e comercializado, seja um bem ou produto, seja um bem ou serviço. Lembrando que quando a gente fala produto, né, está se referindo tanto aos bens quanto aos serviços, tá ok? É, para a obtenção de unidade de um produto final, necessidade de uma série de recursos, na maior parte que envolve determinada de quantidades destes mesmos recursos são insumos para produção ou venda, que são comumente chamados. Os recursos adquiridos para a produção de venda de produtos e serviços para o desenvolvimento das atividades da empresa sempre poderão ser expressos pela equações pelos preços, pela equação de preços e quantidades. Por exemplo, aqui embaixo, a gente está olhando nessa fórmula, aí a gente tem um consumo de alguma coisa, né, o custo de um insumo, né, qualquer insumo, é o preço desse insumo vezes a quantidade desse insumo que vai ser necessária. Então, a gente tem esse C igual a P sobre Q. Aí a gente tem um exemplo aqui numérico para a gente já ir familiarizando com essas continhas. Por exemplo, para fazer 1 quilo de açúcar são necessários, hipoteticamente, 15 quilos de cana-de-açúcar, que é a matéria-prima do açúcar. Para saber o custo de matéria-prima para a fabricação do açúcar, é necessário multiplicar o preço da tonelada do quilo de, de cada in natura pela quantidade utilizada, supondo que cada quilo custa em média no mercado 0,02 centavos. Então, a gente vai ter qual é o custo desse insumo, né, que a gente vai ter lá no final. A gente tem o custo da matéria-prima do açúcar, né, que seria a cana, né, do açúcar. Aí, cada uma custa 0,02 centavos por quilo, vezes 12,5 quilos que a gente precisa. Aí cortamos a unidade, né, de quilos e ficamos só com a unidade monetária. Então, a gente teria para essa produção de 1 quilo relacionada ao insumo cana-de-açúcar, 25 unidades, né, de centavos. A contabilidade, vamos conceituar agora. É o segmento do contábil especializado na gestão econômica do custo e dos preços de venda de bens e serviços oferecidos pelas empresas. A origem com a Revolução Industrial no século XVIII, com o advento das novas invenções e os primeiros processos automatizados, quando se iniciou a produção em massa, contrapondo-se com a artesanal. Então, a gente tinha, né, quando a gente houve a Revolução Industrial, a gente tinha a maior parte da produção artesanal. Então, na produção artesanal, geralmente, o artesão fabricava aquele produto do início ao fim, né? Tinha aquela questão dos insumos já para aquele produto que está sendo fabricado. Então, a apropriação dos custos era mais, vamos dizer, mais fácil. Então, com o advento industrial, você tem numa fábrica vários itens sendo feitos ao mesmo tempo, então aí já precisa de uma sistematização, um detalhamento melhor desses custos para poder apropriá-los posteriormente. A partir desse momento, o setor econômico, né, de comercialização dos produtos, passou a conviver com o setor de produção industrial, e a contabilidade, que já havia envolvido sistemas de informação para o ramo comercial, teve que desenvolver metodologias complementares para o setor industrial. Então, o comercial já estava habituado a se trabalhar, né? Mas quando houve essa aproximação, né, do setor contábil, econômico com a produção, começou a perceber a necessidade de ferramentas para o setor industrial também, né?
O escopo da contabilidade de custo foi a determinação de custos de produtos para fins de avaliação de estoques industriais e, consequentemente, o custo destes produtos quando vendidos para obter o lucro na venda dos produtos. E também é importante aqui, quando a gente fala de custos, é importante para você saber qual é o custo do seu produto dentro que você está fabricado, até para saber se está com preço, um custo competitivo para o mercado. Lembrando que você até pode ter estrategicamente formas de entrar nesse mercado. Ah, não, no primeiro momento eu vou, vou, vou ficar com prejuízo, mas você tem que entender que é uma estratégia sua. O ruim é quando você não sabe que está ficando um prejuízo e está ficando, né? Mas quando você coloca isso como estratégia de entrar naquele mercado, enfim, você até ok, mas você tem que entender quando você está gastando com seus produtos, sejam eles bens ou serviços, e está colocando nesse mercado aí. Aí aqui, né, empresas comerciais versus industriais. A diferença fundamental entre o custo de produtos das empresas industriais, das empresas comerciais, e o custo dos produtos das empresas industriais é que as primeiras só têm um insumo para o custo das mercadorias adquiridas, ao passo que as segundas têm que utilizar vários insumos para o processo de obtenção dos seus produtos, da produção dos seus produtos. Um exemplo, eu sou uma revendedora de roupas. Então, compra roupa pronta e revende. Então, o custo da minha mercadoria vai ser esse valor que eu compro as roupas no atacado. Mas se eu sou uma fábrica que produzo as roupas, eu tenho outros insumos que eu tenho que avaliar para a produção, no custo dos meus produtos. Tecido, mão de obra, instalações. Então, tem todos os custos envolvidos nesse custo desse produto. Então, um pouco a forma de contabilidade é um pouco mais complexa para os itens industriais. As empresas comerciais só têm um insumo de custo, que são as mercadorias adquiridas para revenda. Voltando, sou uma revendedora de roupas. Então, o custo, né, que eu vou ter do meu insumo é o preço que eu pago pelas minhas roupas no atacado, que eu vou vender no varejo. Portanto, o tipo de estoque é denominado normalmente estoque de mercadorias. Quando os estoques são vendidos, o valor das mercadorias entregues a despesa para o comércio, denominado custo de mercadorias vendidas. Né? Então, seria isso. Já as empresas industriais têm 3 tipos diferentes de estoques. Tem os da matéria-prima, tecido, linha, nesse exemplo das roupas, os componentes, materiais para embalagens, materiais auxiliares. Então, vou ter estoque desses tipos aqui. Enquanto não são utilizados no processo de fabricação dos produtos, constituem estoques de materiais. Então, quando eles não estão lá no processo, são estoques de materiais. Ainda vão entrar no processo. Logo em seguida, né, nas indústrias ainda, os materiais são requisitados pela fábrica e sobre eles se passam a ser executadas operações e tarefas pelos funcionários, enquanto os processos industriais estão em andamento. Os produtos que não foram concluídos durante esse tempo em que os materiais ficam em processamento são estocados como a produção em processo. Produção em processo é andamento após a elaboração. Então, quanto você está produzindo, então é estoque em processo. Após a conclusão de todos os processos, quando finalmente os produtos estão prontos e dispostos para venda, são temporariamente estocados e denominados produtos acabados. Então, aí é o exemplo da roupa. Você tem no início os materiais, né? Todos os materiais que vão ser utilizados para a produção dessas roupas. Linha, tecido, enfim, máquina, linha, tecido. Aí, aqui, com os componentes, embalagem, materiais auxiliares, falando dos materiais, né, aqui, de estoques, estou falando dos equipamentos. Aí, quando começa a produção, aí essa roupa, ela é cortada, assim, a forma da roupa. Então, aí já é um estoque em processo. Aí, quando essa camisa já, de fato, já está pronta, aí ela é o estoque do produto acabado. Enquanto está sendo feita, é o estoque em processo. Tem essa diferença. Aqui tem esse fluxozinho, né, dentro de empresas industriais. Aí eu tenho aqui os fornecedores, né, que estão lá na cadeia total dessa fábrica, né, tem os fornecedores anteriormente, aí tem estoque de materiais, fábrica, né, onde
Eu vou ter estoque de produtos em processo e estoque de produtos acabados e à venda do cliente. Os fornecedores, você compra materiais. Dentro do estoque de materiais, não almoxerifados, eu vou ter esse envio material para a fábrica, né? Estoca materiais não requisitados. Então, você tem alguns materiais que a fábrica não requisitou, mas você tem lá para resguardar a produção. Aí a fábrica requisita os materiais, aí incorpora os materiais, mão de obras e gastos gerais de depreciação. E estoca a produção inacabada. Aí, quando a produção acaba, expede para os produtos acabados para a venda e estoca os produtos acabados não vendidos. E aí eu vou ter o custo dos produtos vendidos, né? Então, aqui é o ciclo que acontece dentro da indústria. Aí, aqui tem esse quadrinho que tem a diferença entre as duas, né? A empresa comercial e a industrial. A comercial, os insumos, né? Eu vou ter as mercadorias adquiridas. Já no industrial, eu vou ter matérias-primas e componentes, materiais de embalagem, materiais auxiliares ou indiretos, mão de obra industrial, gasto de depreciação e depreciação de industriais. Então, tudo aqui vai fazer parte do custo. Já no comercial, é da mercadoria adquirida. Aí, o estoque, né? Eu vou ter estoque no comercial das mercadorias prontas, né? Que eu já compro pronta. E no industrial, eu vou ter os materiais, produção em processo e produção acabada. E o custo da venda no comercial vai ser o custo da mercadoria vendida e na empresa industrial vou ter custo dos produtos, serviços industriais vendidos. Então, aqui seria a diferença basicamente entre os dois, né? Aí vocês podem até trazer, por exemplo, da roupa, né? Aí eu vou ter aqui no comercial o custo das roupas, né? Que eu comprei no atacado, eu estoco essas roupas e o custo das mercadorias que eu comprei no atacado. Já na industrial, vou ter matérias-primas, linha, tecidos, embalagem, né, para embalar as roupas, materiais auxiliares direto, mão de obra, gastos, tudo faz parte do custo da peça, né, depreciações industriais. Vou estocar tanto os materiais no almoxarifado, como produção em processos, produtos acabados. E o custo vai ser o que é referido àquela peça de roupa, né, que envolve toda aquela fabricação daquela peça. Nesse caso, estou comparando uma roupa, né, que é um bem. Aí, em relação ao serviço, né, o serviço tem uma questão muito importante, a característica, né, que você só tem a operação do serviço quando tem o cliente e o prestador do serviço junto, né? Aí, uma característica fundamental das empresas de serviço é que elas não têm estoque de produtos finais. Ela não tem como estocar seu serviço. Se não estoca o seu serviço, né? Não tem, é impossível, pela característica do serviço, né? Você está transportando pessoas, você não tem como estocar esse ato de transportar a pessoa. Os serviços executados uma vez em linhas gerais se caracterizam por ser produzidos e vendidos ao mesmo tempo. É uma dos conceitos do serviço, né? A produção simultânea. Como é comum, vários tipos de serviços exigem a utilização de insumos, refeições, materiais e transportes. A composição dos custos de serviço também inclui insumos gerais, além dos demais necessários para a execução do serviço, mão de obras, gastos gerais de depreciação, equipamentos e bens utilizados. Então, você não tem estoque do serviço em si, mas você tem alguns estoques que você tem que manter para conseguir realizar o serviço quando é requisitado. Nas empresas de serviço que consomem materiais, existe o estoque de materiais e insumos. Nesses casos, nem todas as empresas consomem materiais, né, de serviço. Mas, por exemplo, uma consultoria. À medida que as horas de trabalho estão sendo trabalhadas e o serviço ainda não está concluído, podemos afirmar que a produção, né, entre aspas, o serviço está em andamento. Eu prefiro falar operação, né, quando se refere a serviço, mas essa referência usou produção, eu mantive só e deixar que é isso. O mesmo pode-se dizer um serviço de frete. Enquanto o frete está sendo executado, os quilômetros estão sendo rodados e estão na situação de produção do serviço em andamento. Então, você não tem esse caso. Mas nós não vamos considerar isso, né, como estoques de produção ou em andamento para o serviço, tá? Então, a gente não vai considerar esse caso. Tá bom? Quando o serviço é concluído, é contabilizado, apurado e fica aguardando o recebimento do valor combinado. Tá? Aí aqui a gente tem essas características. Os insumos no serviço tem os materiais e componentes, materiais auxiliares ou indiretos, mão de obra aplicada nos serviços,
mão de obra de apoio à operação dos serviços, gastos gerais, depreciação das operações dos serviços. Então, tudo isso entra nesses custos. Os estoques, vamos ter só estoques de materiais, né? Diretos e indiretos. E o custo seria o custo dos serviços vendidos, né? Que engloba tudo isso aqui que a gente já falou. Né? Você tem um serviço de cabeleireiro. Aí você tem lá cabeleireiro que vai pintar o cabelo de alguém. Você tem a tinta, tem o ambiente, você tem todos esses gastos que envolvem essa operação, essa produção de serviço. Tem um custo de mão de obra. Você estoca, nesse caso, não o serviço, sim os materiais. Né? Você estoca os materiais para a realização do serviço. E aqui os custos do custo das vendas seria o custo dos serviços vendidos, né? Que você vai ter os insumos utilizados, materiais, mão de obra e os gastos gerais de fabricação e também a depreciação. Aqui era um trabalho, né, uma tarefinha, né? Mas como vocês estão aí em casa assistindo, vocês podem pensar no ambiente de vocês, a organização real, três no caso, comercial, industrial e de serviços, e falar um pouquinho o que seriam esses insumos, custos, estoques e custos de vendas para cada uma delas. Então, seria esse comentário em relação a e ver as diferenças, vocês conseguem perceber a diferença. Eu vou até falar um pouquinho aqui, tipo, em Natal, né, tem uma empresa que faz coxinha, né, e fabrica as coxinhas e vende, né. Não vou falar o nome da marca, uma pessoa do Natal sabe qual é. Mas essas mesmas coxinhas, elas estão no mercado. Então, o mercado compra essas coxinhas prontas. Então, tem um custo da visão dessas coxinhas para o mercado e para a indústria que fabrica. Então, vocês conseguem perceber? E um serviço, né? Qual seria esse custo? Talvez uma parcela de serviço. Por exemplo, você está um restaurante que serve uma coxinha diferente, mas tem uma parcela de bem, que é a coxinha em si, né? Mas também tem todo um serviço, um ambiente ali que está sendo prestado. Você pode imaginar algumas coisas e começar a refletir sobre isso. Escopo da contabilidade de custo, né? Tem duas grandes áreas. Custo contábil, né? Conceitos e técnicas voltados para a apuração dos custos e serviços a fins de contabilização e atendimento das necessidades legais, fiscais, tá? Você tem as questões legais, fiscais que têm que ser atendidas, então, também tem esse escopo. E tem a contabilidade de custos com fim gerencial, né? Conceitos e técnicas voltados para a gestão econômica dos produtos e serviços da empresa, suas atividades e unidades e gestores responsáveis, envolvendo as necessidades de controle, avaliação e desempenho de tomada de decisão. Nesse segundo caso, é meio que eu vejo mais na aplicação da nossa área de gerir de produção, quando usa essa ferramenta da contabilidade de custos. Você vai fazer essas apropriações, análises de custos, com um propósito muito mais gerencial desse dado, dessa análise, do que de forma contábil. Então, a gente usa muito como apoio à tomada de decisão, né? Então, isso é bem interessante para a nossa área de engenharia de produção. As duas áreas de atuação de custo estão interrelacionadas, né? E a maior parte dos conceitos utilizados é a mesma. Contudo, as necessidades de contabilidade financeira tradicional para fins de balanço, atendimento e normas se restringe à apuração de custo unitário dos produtos e serviços, para a determinação do valor dos estoques e dos custos de bens vendidos. E, né, as necessidades gerenciais são inúmeras, no caso que a gente vai aplicar mais. Seria o ferramental de custo utilizado como controle em cima de padrões, metas, orçamentos. Desculpa aqui a falta de acento, eu estou com problema no Paytech, mas eu estou tentando resolver isso. A avaliação, né, de gestores responsáveis das suas atividades, departamentos, divisões, técnicas, conceitos, e administrar preços de vendas, modelos para o processo, tomar decisão envolvendo rentabilidade do serviço, manutenção de processos internos, aquisição de terceiros. Então, é mais no fim gerencial, como esse apoio a tomar decisão. Como eu até comentei no início, você até pode dizer que vai entrar no mercado no primeiro momento absorvendo um prejuízo, mas você tem que entender que isso está acontecendo. O problema é quando você não sabe.
Você está dando um produto de graça para o cliente sem saber. Aí isso é complicado, né? Quando você sabe, você faz uma propaganda em cima disso, mas quando você não sabe, é que é o X da questão. Esta necessidade surge naturalmente quando a empresa fabrica e vende mais de um produto ou bem, consequentemente, estoca produtos e materiais e insumos para a prestação enquanto não vendidos. A empresa produz que vende apenas um bem ou serviço, a facilidade de obtenção desse custo unitário é tão evidente que praticamente torna necessários conceitos de técnicos de custo. Parte do total de gastos que a empresa teve no período pela quantidade do bem ou serviço produzido. Aqui eu estou falando um pouquinho da questão do custo unitário. Então, isso é uma informação muito importante para as empresas, para as organizações. Se a empresa produz só um produto, é fácil, né? Como a gente está dito aqui, né? Que você vai pegar tudo que é gasto dividido pela quantidade, né, produzida daquele bem ou serviço. Não tem muito mistério em relação a isso. Aqui tem até esse exemplo. Exemplo, a indústria têxtil fabrica apenas um tipo de tecido. Em determinado mês gastou 1 milhão para fabricar 200 mil metros de tecido, de um único tecido. E o custo unitário por metro de tecido é R$ 5. Então, você vai pegar o valor total que é gasto e a quantidade. Então, aqui eu tenho 1 milhão dividido por 200 mil, então vou dar R$ 5 um metro. Mas nesse caso hipotético, ela fabrica o mesmo produto, né? O mesmo tecido. Aqui no exemplo, outro exemplo seria um serviço. Este teria um produto, seria um serviço, né? Este teria de ser um medido em uma única quantidade nessa situação, bem ou serviço único. Por exemplo, a firma de advocacia que vende apenas um tipo de serviço jurídico e cobra por hora trabalhada. Basta dividir o valor total de gasto, né, no período pelo número de horas disponíveis para a venda. Então, supondo, né, determinado mês, a firma gastou 6 mil e sejam disponíveis 150 horas de assessoria jurídica. Então, a gente vai ter 6 mil dividido por 150. Então, o custo por hora, né, seria esse valor aqui. Então, aqui também seria um exemplo diretamente, assim, já tem um serviço a ser feito, então a gente teria facilmente essa alocação. Mas imagina lá um salão que tem vários serviços, né? Aí você tem outros custos, né? Então, essa questão de um ser produto único ou serviço é uma situação de ocorrência improvável. Por quê? Para isso acontecer, todas as características e atributos do bem ou serviço deveriam ser absolutamente os mesmos, né? Por exemplo, não existe diferenças de cor, espessura, qualidade, tamanho, características, processo de produção, estocagem diferenciados, materiais diferentes, processo de comercializações diferenciados, embalagem, contedores, enfim. Então, tudo seria igual, né? Então, isso aí é muito difícil no mundo real. Até a gente vai procurar numa consultoria de advocacia. Eu sou advogada, mas imagino que tem tipos de serviço dentro da advocacia que tem processos mais complexos e outros menos complexos. Então, talvez você atribuir ao preço da hora igual para todos os processos não seja interessante, né? Imagino eu. Ou, por exemplo, no salão de beleza, você tem lá um processo de cortar com a tesoura e outro cortar com a máquina. É diferente, né? Então, se atribuir o mesmo valor também, é, já não seria tão adequado. Então, aí você tem que, para comparar único, é uma característica muito improvável. Então, ficamos por aqui e vão pensando isso. A gente vai evoluindo com essa análise de contabilidade de custo e vamos nos vendo aí mais frequentemente nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.